Pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu queria falar sobre o curso de filosofia. E mais especificamente, será que vale a pena fazer filosofia sendo jovem? Então eu vou começar contando brevemente a minha experiência pessoal. Eu me interessei por filosofia no terceiro ano do ensino médio, quando um professor ele passou para a gente a leitura do livro Boas-Vindas à Filosofia, da professora Marilena Chaui, que é uma das grandes filósofas brasileiras. Ao ler o livro e ter que fazer um trabalho sobre ele, um trabalho de fichamentos, eu me encantei pela disciplina. A ideia de que a filosofia é a invenção de conceitos, que a filosofia versa sobre o conhecimento, e também as grandes questões da natureza, e da humanidade me fascinaram. E eu coloquei na minha cabecinha de jovem que eu queria fazer filosofia e comecei a ir atrás. Fiz buscas na internet do rankings de melhores universidades, preços do curso, mercado de trabalho, e então fiquei sabendo que havia grande procura por professores de filosofia para ministrar aulas para o ensino médio. Eram 2 aulas de filosofia para cada ano do ensino médio. Então havia uma demanda muito grande. Ficar sem emprego não iria. E também eu era muito interessado por dar aulas. Desde pequeno eu queria ser professor, eu achava que tinha esse talento. Então, casou, deu tudo certo. Eu busquei informações sobre cursinhos pré-vestibular, estudei cursinho e entrei na USP. Foi uma escolha mais movida pela logística, porque eu moro na região metropolitana de São Paulo, na Zona Oeste, e é mais acessível para ir para a USP de trem. Então, além de tudo, além de fazer uma faculdade que eu não ia pagar nada, também teria essa facilidade da logística, da locomoção. Quando eu entrei lá, eu me deparei com uma realidade muito diferente da minha. A roupa que as pessoas vestiam, a qualidade dos sapatos, a qualidade do cabelo, da pele, era muito diferente das pessoas que eu estava acostumado a ver no dia a dia. Sem falar também que na minha família não tem ninguém assim com um histórico acadêmico, que tenha passado por universidade, pelo processo formativo ali de textos complexos, trabalhos rigorosos. Então foi uma coisa completamente nova e diferente para mim. Bom, a universidade pública, principalmente a Universidade de São Paulo, diferente de muitas universidades, inclusive particulares, ela não vem com uma grade montada e fechada. O aluno ele que vai mais ou menos selecionando as disciplinas que ele prefere, que ele tem mais afinidade para montar o seu currículo. No primeiro ano já vieram pronto ali as disciplinas introdutórias, então foi mais fácil, mas a partir do segundo ano a gente é incentivado a ir para áreas mais específicas ali da filosofia. E aí houve uma grande dificuldade, porque eu tinha uma imensa dificuldade de leitura, lia muito pouco, e o pouco que eu lia não entendia, e uma grande dificuldade de escrita e até de formatação de texto. Eu lembro que os primeiros trabalhos que eu fiz sobre Kant, por exemplo, eram trabalhos que eu guardo até hoje como recordação, mas eram trabalhos assim muito babas, muito básicos, com a formatação toda errada, e ainda assim o professor deu nota 5, talvez ele tenha entendido a minha condição social e falou, não, esse menino vai, ou ele sai fora ou ele vai tomar jeito. Então foi toda uma dificuldade para ir me adequando a esse mundo. E uma das dificuldades sociais também é justamente querer se adequar, tomar cafés ali com aquelas pessoas, um cafezinho que custava 5, 6 reais, um salgado 7, 8, para mim era muito fora de contexto, E eu não conseguia perceber que eu estava numa bolha completamente diferente da bolha periférica de onde eu vim. Foi só depois de muito tempo que eu fui entender isso. Mas então foi todo um esforço de me adequar às pessoas dali, adequar o linguajar, adequar o vocabulário. Mas esse esforço aos poucos foi acontecendo, Fui fazendo redes de amigos que também tinham as mesmas dificuldades e nós fomos nos ajudando, Nas aulas de filosofia tem 2 grandes problemas principais, O primeiro é que a maioria dos professores, eles prezam por uma aula magistral, ou seja, ele senta na mesa, abre o livro e começa a ler parágrafo a parágrafo, dando explicações, não poupa expressões em inglês, em alemão, em francês. E às vezes é muito difícil você acompanhar isso. Para mim, que vim do ensino médio, da escola pública, que às vezes nem tinha professor, eram aulas cansativas, aulas exaustivas. E eu, sem vergonha nenhuma, digo que dormi em várias aulas, E, enfim, foi bastante complicado. Mas o tempo foi passando, fui me adequando, fui começando a entender o processo, os meus trabalhos foram melhorando, as minhas notas, e a coisa foi acontecendo,
Passaram-se os anos, teve a pandemia que atrasou muito aí a entrega de trabalhos, a minha disponibilidade, a vontade. Eu comecei a trabalhar também, isso acabou impactando bastante ali na leitura, na produção intelectual, e eu demorei bastante para conseguir terminar o curso, mas terminei na modalidade de bacharelado e licenciatura. Bom, e quais portas esse curso me abriu, profissionalmente falando? Bom, a sala de aula. Eu comecei a dar aula em 2022, ainda não estava formado, quando abriu o cadastro emergencial, né, na Secretaria de Educação em São Paulo. É muito comum as diretorias de ensino abrirem cadastros emergenciais ao longo do ano, quando precisam de professores para certas áreas. Eu tive a sorte de começar a minha jornada docente com 22 aulas de filosofia para turmas do ensino de jovens e adultos noturno, numa escola pertinho da minha casa. Era uma turma muito legal, né? Turma de pessoas um pouco mais velhas, super interessadas ali, que já passaram pela vida, pelas experiências da vida e reconheciam o valor dos estudos. Então foi um ano muito proveitoso e eu realmente achei que estava no lugar certo, que eu tinha feito as escolhas certas. Filosofia, sala de aula, estava tudo muito legal. Mas tudo que é bom dura pouco. No ano seguinte, em 2023, já tinha se passado um tempo depois da pandemia, né, as coisas já estavam voltando um pouquinho mais ao normal, o novo ensino médio se impôs nas escolas, né, do Temer, a reforma do Temer. E com ele vieram várias disciplinas chamadas eletivas, e no ensino médio as optativas. As disciplinas dos itinerários formativos tiraram o espaço da filosofia, dando lugar a professores de outras áreas, né? Então eu fui perdendo espaço do ensino médio, já não consegui mais pegar aula de filosofia em nenhuma escola da região, até porque eu era recém-chegado, tinha baixa pontuação, e eu tive que escorregar para algumas poucas aulas ali no ensino fundamental das matérias de eletiva. Só que não tinha um currículo dessas matérias, a gente tinha que criar elas do zero. E o que a escola, e a maioria das escolas fez, né? Enquetes com os alunos para ver o que eles se interessavam. Então eu fiz lá uma enquete com os meus alunos da turma que foi atribuída, 6º ano, e eles escolheram jogos, games, né, música e não sei o que mais. E eu montei lá um itinerário sobre games e música. Só que assim, eu não sou uma pessoa que joga, nunca joguei nada digitalmente, nem em console, nem fisicamente, não entendo quase nada de jogo, né? E particularmente não me interesso por isso. E eu não tinha o que fazer, porque eu deveria ter montado ali uma sequência didática, devia ter montado um certo currículo sobre isso para eles, mas eu não fiz, né? E estava todo mundo perdido. 2023 foi um ano muito caótico no ensino fundamental, no ensino médio, a não ser para os professores de português e matemática e ciências que têm ali suas áreas consolidadas. Aqueles que pegaram o itinerário, projeto de vida, ficaram completamente perdidos. E este era eu em 2023 e estava totalmente perdido. Fora que eu ainda estava terminando a faculdade. Então tinha uma pilha de livros para ler, uma série de trabalhos para fazer e ainda dar conta de disciplinas que eu não entendia o sentido delas. Bom, até que no meio do ano surge a possibilidade de eu ser professor lá da sala de informática, o Proatec. E aí eu me deparei com um dos grandes problemas do funcionamento, né, da estrutura pública de São Paulo, que é a falta de estrutura. O governo atual começou a encher os alunos com plataformas educacionais, aí, como ele vendeu como propaganda, né, o Matific, o Alura, o Elefante Letrado, isso e aquilo, exigia que os professores utilizassem com os alunos e que os alunos batessem as metas, caso contrário, uma série de punições poderiam acontecer. E eu era o professor ali encarregado da logística, de levar computador, de ajudar os professores a acessarem, ajudar os alunos com os logins e aquela coisa toda. E o grande problema faltava recurso, né? Com o tempo as crianças foram quebrando aquilo, né? Porque não deu certo, elas não gostavam do sistema, não faziam em casa, não faziam na escola, os professores também acabavam que não conseguiam gerenciar aquilo completamente, faltava apoio das diretorias de ensino, faltava apoio de todos os lados. E as crianças foram quebrando, foram degradando o material. A gente até conseguiu localizar meia dúzia de alunos que quebravam ali as teclas, afundavam a tela, só que a maioria dos que quebravam, que deixavam o computador cair, a gente nem sabia quem era. Então, eu continuei 2023 como Proatec, 2024 também, porque não tinha aula para mim no ensino médio, nem no ensino fundamental, eu ainda só tinha formação de filosofia, e foi muito difícil, né? Foi ano assim que eu tive um sofrimento psicológico muito grande,
mas eu segurei a onda até terminar a faculdade. Em 2024 eu terminei a faculdade, em 2025 eu iniciei uma segunda licenciatura em História e Língua Portuguesa para me dar um pouco mais de vantagem, para eu conseguir pegar aulas regulares e não ter que depender do projeto de pasta de Proatec para ficar lidando com tecnologia. Então, 2025, através dessas minhas licenciaturas extras, eu consegui pegar aula regular de História. E foi aí que eu tive uma outra grande decepção, que é justamente estar dentro da sala de aula com alunos no ensino fundamental. O enorme desinteresse dos alunos, né? A forma hostil, mal educada com que a maioria deles nos tratam, né? É humilhante. Ser professor hoje no estado de São Paulo, acho que em muitos lugares do Brasil, é humilhante, é degradante. Todos os anos, todo o esforço que você faz na faculdade para aprender, para conseguir boas notas, não vale de nada dentro da escola, né? Os alunos não estão nem aí. Eles vão porque os pais obrigam, mas eles não querem estar ali. Não tem metodologia no mundo, no universo, ativa, desativa, que faça a criança se interessar. Elas não querem. O celular é 1000 vezes mais atrativo. Tudo isso foi fazendo com que eu começasse a pensar que aquilo não era para mim, aquele não era o meu espaço, né? A educação faliu. Eu estou sendo um pouco radical aqui, há quem vá discordar. Sempre falar de educação é um assunto muito efervescente, eu sei disso, mas deixo registrado aqui a minha opinião. Eu acho que a educação pública faliu, tá? E deveria destruir, construir de novo ou repensar o modelo, mas não funciona mais, né? A escola pública virou simplesmente um depósito de crianças. E eu me sentia todos os dias humilhado, mesmo que eu me esforçasse, que eu buscasse trazer a melhor aula. A princípio, eu fui naquelas ideias de fazer uma aula bacana, interativa, né, seguindo aí as propostas modernas da didática atual, né, de que você tem que chamar a atenção do aluno, que a aula tem que ser divertida e é isso e aquilo, e não dava certo. Ao ponto que eu cheguei à conclusão de que, na verdade, toda essa baboseira do aluno protagonista, do aluno no centro da educação, tudo isso é um papo furado gigantesco. Eu, hoje, procuro estudar e me volto mais aos fundamentos da educação clássica. Estudar, aprender exige rigor, exige disciplina, exige um certo nível de desconforto. Não deve ser legal. Professor não é palhaço, escola não é circo, né? Eu acabei de falar aqui da minha experiência como estudante da USP, vi toda uma realidade muito diferente e tal, demorou para eu me adequar, eu tive problemas de ansiedade, mas com o tempo, né, consegui me adequar, assim como muita gente, quando chega numa situação nova e diferente, precisa lutar para se adequar a ela. O panorama da educação é de que nós temos que oferecer o máximo de conforto para os alunos, eles não podem sentir nenhum tipo de desconforto, de dor. Claro, ninguém está pensando aqui em machucar aluno, né? Mas que a educação tem que ser a todo momento prazerosa, divertida, gostosa, e não é bem assim, né? Não é assim. Então, eu fui cada vez mais assumindo que ali não era o meu lugar, que dar aula para o ensino fundamental, na escola pública, enfim, não era a minha praia. Sem falar que eu fiquei distante da matéria com a qual eu mais tinha afinidade e que eu me formei, que foi filosofia. Acabei tendo que dar aulas de matérias correlacionadas que eu não tinha grande domínio, né? E assim funciona para muita gente, né? Então, galera, esse vídeo tá ficando um pouco longo, né? Mas o objetivo principal aqui é responder se vale a pena ou não fazer filosofia para um jovem. Eu acho que não vale a pena. Se você é de classe trabalhadora, se você é periferia, se você não tem ali um capital, alguém para te sustentar e te bancar, para você ser um pesquisador, né, para você dedicar anos e anos a uma pesquisa que só você e seu orientador vai ler, então não vale a pena. É melhor que você faça uma faculdade, um curso técnico que vai te garantir uma profissão legal, você vai ter um dinheirinho legal. Não estou falando de ficar rico não, porque hoje em dia ficar rico é muito difícil, mas de você ter um dinheiro, de você ter saúde mental, de você ter tempo para cuidar de si mesmo também, isso é fundamental. E sala de aula com filosofia não é mais possível. Quando eu tomei a decisão de ser professor de filosofia, eu imaginava que a sala de aula seria uma ágora, né? Que eu faria discussões lindas com os alunos, com filmes, com textos, com músicas, e isso não aconteceu. Isso nunca aconteceu e não vai acontecer, porque os alunos que estão lá não estão nem um pouco interessados em mim e no que eu tenho a oferecer. Eles estão lá porque eles foram obrigados a estar lá, né? Então,
o que eu tenho a dizer? Quem gosta de filosofia, quem ama filosofia, que é uma área de estudo maravilhosa, que enriquece a nossa vida, pode fazer o curso, pode fazer online, pode fazer presencial, mas não tem a licenciatura como foco, tá? Porque a escola pública não muda mais ninguém e nem vai mudar mais, ela precisa ser reestruturada, né? Busque clubes de leitura, busque conversar com pessoas que têm afinidade, né? Reuniões regulares ou alguma coisa do tipo, ou use para uma pesquisa, ou faça um canal no YouTube, enfim, existem outros caminhos aí. Provavelmente você não vai ganhar muito dinheiro, talvez escrever livros, mas de muitos que eu conheço aí, um ou outro que deu certo nessa área. Então, profissionalmente, fazer filosofia, ela não é uma boa opção, tá? Profissionalmente não é uma boa opção, mas como modo de vida, como forma de aumentar o seu conhecimento, seu capital cultural, ela é perfeita. Eu não me arrependo de ter feito filosofia, mas se eu tivesse um pouquinho mais de juízo na minha juventude, né, pouco antes, eu teria feito um outro curso, teria estudado mais para fazer um curso que realmente pudesse me render uma profissão um pouco mais valorizada, uma profissão que eu não ficasse tão desamparado. Ou, se ainda assim eu quisesse seguir a minha vocação de professor, talvez eu teria feito língua portuguesa, talvez eu teria feito ciências ou matemática, que são áreas muito bem consolidadas do currículo, que dificilmente saem e que dificilmente o profissional fica sem aulas. Mas fazendo filosofia, todo ano é uma novidade, é muito difícil conseguir aulas, é muito difícil, e quando você consegue, é poucas aulas e muitas turmas, né? Então tem todas essas dificuldades, né? Então, de novo, a filosofia é maravilhosa, a filosofia é um ramo do conhecimento que muda e transforma a nossa vida, mas profissionalmente, sobretudo para um jovem de periferia, um jovem que está começando a sua carreira profissional, eu não indico, né? Mas nem tudo está perdido, né? Eu fiz filosofia, depois consegui fazer outras licenciaturas e vou sobrevivendo, né? E vamos tentando também outras possibilidades, a vida não se encerra aqui. Enquanto tivermos saúde, alegria e boa vontade, é sempre possível fazer mais e melhor, né? Mas fica aí a minha dica, espero que tenha ajudado em algum sentido, e quem assistiu o vídeo quiser deixar algum comentário, alguma dúvida específica, que vira tema para os próximos vídeos. É isso, gente. Obrigado por assistir até aqui.